No coração da América do Sul, existe uma região extensa, árida e quase esquecida. Um território onde o clima impõe desafios extremos, a vegetação é hostil e a água sempre foi um recurso precioso. Este lugar é o Chaco Boreal. Foi ali que dois países vizinhos, Paraguai e Bolívia, se envolveram em um dos conflitos mais sangrentos e menos lembrados do século XX. A Guerra do Chaco, travada entre 1932 e 1935, não foi apenas uma disputa por terras. Ela foi movida por expectativas econômicas, ambições nacionais, decisões estratégicas equivocadas e principalmente pela promessa de uma riqueza que parecia capaz de mudar destinos. O petróleo. Hoje, vamos mergulhar fundo nesta história quase apagada da memória coletiva para entender por que ela aconteceu, como se desenrolou e o que ela nos ensina até hoje. Para entender a guerra, precisamos primeiro entender o lugar. O Chaco Boreal é parte do Gran Chaco, uma vasta planície que se estende por Paraguai, Bolívia, Argentina e uma pequena parte do Brasil. É um ambiente de extremos. Verões escaldantes que ultrapassam os 40 graus e invernos secos. A vegetação é um emaranhado denso de arbustos espinhosos e árvores retorcidas, tornando qualquer deslocamento uma tarefa árdua. Durante séculos, essa região foi vista como inóspita e de pouco valor, habitada apenas por povos indígenas e alguns poucos colonos. No entanto, no início do século XX, essa percepção começou a mudar drasticamente. A tensão no Chaco não surgiu do nada. Ela foi construída sobre feridas históricas profundas. O Paraguai, por exemplo, ainda se recuperava da devastadora Guerra do Paraguai no século XIX, onde perdeu mais da metade de sua população e vastos territórios. Essa experiência traumática fortaleceu um sentimento nacionalista de defesa intransigente de suas fronteiras e a necessidade de reconstruir o país. Para os paraguaios, o Chaco era uma questão de soberania e honra nacional. Do outro lado, a Bolívia carregava suas próprias cicatrizes. Na Guerra do Pacífico, no final do século XIX, o país perdeu seu acesso soberano ao Oceano Pacífico para o Chay. Essa perda se tornou uma obsessão nacional. A elite boliviana via o Rio Paraguai, que margeia o Chaco, como uma possível rota alternativa para o Oceano Atlântico. Controlar o Chaco significaria para a Bolívia romper seu isolamento geográfico e abrir novas portas para o comércio mundial. O Chaco, portanto, torna-se o palco onde as ambições de dois países feridos se encontrariam. E então, um novo elemento incendiou essa rivalidade: o petróleo. No início do século XX, com a ascensão do automóvel e da indústria, o petróleo se tornou o recurso mais cobiçado do mundo. Geólogos e exploradores começaram a especular que o subsolo do Chaco, uma extensão da mesma formação geológica onde se descobriu petróleo na Argentina e na Bolívia, poderia esconder reservas gigantescas. Empresas internacionais como a Standard Oil e a Shell passaram a demonstrar interesse indireto na região, financiando explorações e alimentando as esperanças dos governos locais. Para dois países economicamente frágeis como Paraguai e Bolívia, a promessa de ouro negro era irresistível. Era a chance de alcançar a prosperidade, a autonomia econômica e um novo status no cenário internacional. A partir do final da década de 1920, a tensão diplomática escalou rapidamente. Pequenos postos militares, chamados de fortans, começaram a ser construídos por ambos os lados em território disputado. Cada novo fortim era visto como uma provocação. Tratados de limites nunca ratificados foram desenterrados, e a comunicação entre os governos se tornou cada vez mais hostil. Incidentes isolados, como a captura de patrulhas, viraram crises nacionais. O que poderia ter sido resolvido pela diplomacia transforma-se em uma marcha inevitável para a guerra. A opinião pública, inflamada por uma imprensa nacionalista, clamava por ação. Em 1932, o inevitável aconteceu. Quando a guerra começou, ambos os lados descobriram que seu maior adversário não era apenas o outro exército, mas o próprio Chaco. Para os soldados, a vida no fronte era um inferno. O calor durante o dia era insuportável
e a falta de água potável era uma ameaça constante. Muitos morreram de sede e desidratação antes mesmo de verem o inimigo. Doenças como malária e disenteria se espalharam pelos acampamentos, causando mais baixas do que os próprios combates. A vegetação densa e espinhosa limitava a visibilidade a poucos metros, criando um ambiente perfeito para emboscadas. As longas e precárias linhas de abastecimento tornavam o transporte de comida, água e munição um pesadelo logístico. As estratégias adotadas pelos dois países foram cruciais para o desfecho do conflito. A Bolívia, com um exército maior e mais bem equipado no papel, adotou uma estratégia convencional de avanço em massa. No entanto, seus soldados, muitos deles indígenas do altiplano andino, não estavam acostumados ao clima e ao terreno do Chaco. A logística boliviana, que dependia de longas e vulneráveis estradas, era seu calcanhar de Aquiles. O Paraguai, por outro lado, adotou táticas de guerrilha. Seus soldados, em sua maioria camponeses familiarizados com o ambiente, usaram o conhecimento do terreno a seu favor. Eles se moviam em pequenos grupos, realizavam ataques surpresa e cortavam as linhas de suprimento bolivianas. A estratégia paraguaia de cercar e aniquilar bolsões de tropas inimigas, conhecida como Corralito, provou-se devastadoramente eficaz. Para os soldados no fronte, a guerra era uma experiência de puro sofrimento. Eram jovens, muitos deles recrutados à força, que deixaram suas famílias e suas vidas para trás. A rotina era marcada por longos períodos de tédio e espera, interrompidos por momentos de terror absoluto. As cartas enviadas para casa revelam a saudade, o medo e a luta diária pela sobrevivência em condições desumanas. Eles não lutavam apenas contra um exército inimigo, mas contra a sede, a fome, as doenças e o isolamento psicológico. A Guerra do Chaco não foi travada por generais em mapas, mas por pessoas comuns que pagaram um preço mais alto. Essa experiência deixou marcas indeléveis em toda uma geração de paraguaios e bolivianos. Após 3 anos de combates brutais e um enorme custo humano e econômico para ambos os lados, o esgotamento era total. A comunidade internacional, que antes observava à distância, finalmente pressionou por uma solução. Em junho de 1935, um cessar-fogo foi assinado em Buenos Aires, pondo fim às hostilidades. A guerra havia acabado, mas a paz ainda precisava ser construída. As negociações de paz foram longas e complexas, culminando no Tratado de Paz, Amizade e Limites de 1938. No acordo final, o Paraguai ficou com a posse de cerca de 3/4 da área disputada no Chaco Boreal. Foi uma vitória territorial significativa, mas conquistada a um custo altíssimo. A Bolívia, apesar de não ter alcançado seu grande objetivo de um porto soberano no Rio Paraguai, conseguiu manter uma pequena porção do território que lhe dava acesso ao rio e, mais importante, manteve o controle sobre os campos de petróleo que já estavam em produção em seu território fora da zona de conflito direto. O mapa político da América do Sul foi redesenhado, mas as cicatrizes da guerra permaneceram em ambos os países por décadas. E aqui chegamos à grande e trágica ironia da Guerra do Chaco. A principal motivação para o conflito, a suposta existência de vastas reservas de petróleo no coração do Chaco, revelou-se um mito. Após o fim da guerra, extensas explorações foram realizadas na área que o Paraguai conquistou. As grandes reservas de petróleo nunca foram encontradas. A riqueza que ambos os países estavam dispostos a matar e morrer para obter simplesmente não estava lá na escala que imaginavam. Um conflito que custou a vida de quase 100 mil pessoas foi travado por uma miragem econômica. Qual é, então, o legado da Guerra do Chaco? Este conflito esquecido nos ensina lições poderosas sobre como o nacionalismo exacerbado, as ambições econômicas e a falha da diplomacia podem levar a catástrofes. Mostra como a promessa de recursos pode ser usada para manipular a opinião pública e justificar a violência. E nos lembra do imenso custo humano de qualquer guerra, especialmente aquelas travadas em condições tão extremas. Embora pouco lembrada fora de suas fronteiras, a Guerra do Chaco é um capítulo fundamental para entender a história da América do Sul no século XX. Uma história de dor, sacrifício e, no final, de uma amarga ironia. Conhecer o passado não é apenas um exercício acadêmico,
é uma ferramenta essencial para refletir sobre as decisões que tomamos hoje e construir um futuro melhor. Se este documentário ajudou você a compreender melhor este importante capítulo da história da América do Sul, peço que deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que também se interessam por história. E claro, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo aprofundado como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.